Olá, você de casa! Está começando mais um show de perguntas. A Camila de São Paulo é a nossa participante e vai tentar acertar algumas questões sobre saneamento ambiental. Está preparada, Camila? Opa! Tô animada e preparada. Então vamos lá. A pergunta é: de toda a água doce disponível na América Latina, quanto dessa água está no Brasil? 10%? 26% ou 53%? 53%. Certa resposta! Qual país da América do Sul tem a vazão total de 12% dos rios de todo o mundo? Argentina? Estados Unidos ou Brasil? Brasil. Certa resposta! Pergunta número 3. Se temos essas vantagens, por que há racionamento de água e nem todos têm acesso a ela quando o fornecimento está normal? Extração desmedida e contaminação? Falta de infraestrutura e pouco investimento? Ou desperdício? Eu acho que todas as opções? Infelizmente, a resposta da Camila está correta. Com tanta água disponível, fica difícil entender a crise hídrica que afeta vários estados brasileiros. E pior, como explicar que algumas cidades ficam sem água enquanto outras sofrem com enchentes e alagamentos? Para compreender essa situação, é necessário estudar sobre o sistema hídrico do Brasil, assim também como seu processo de saneamento. O Brasil é um país privilegiado. Estima-se que existem 27 reservatórios de águas subterrâneas ou aquíferos em nosso país. Inclusive, 70% do aquífero Guarani, o maior do mundo, está presente no Brasil. No entanto, o interesse econômico superior ao interesse pela saúde pública e pelo meio ambiente há muito tempo ameaça essa riqueza. As contaminações, as explorações ilegais e principalmente as construções que não viabilizam saneamento satisfatório são as maiores causas desse descontrole. A boa notícia é que existem leis e um suporte legal que garante o acesso de água de boa qualidade para todos, com extração sustentável. Pensando nisso, é muito importante que o gestor de saneamento ambiental conheça os aspectos gerais relacionados ao saneamento, à qualidade e ao tratamento de água e resíduos. Nessa unidade, vamos compreender a dinâmica da água no planeta, sua origem e destino, além das formas de exploração e contaminação. Vamos entender a importância dos recursos hídricos como bem econômico e estratégico. Vamos conhecer algumas leis específicas e a razão da regulamentação arbitrada exclusivamente pelo governo. Iremos compreender a problemática do tratamento inadequado do lixo, seus danos e consequências a nível internacional. E, por fim, vamos conhecer os parâmetros na hora de elaborar um projeto sanitário e organizá-los em forma de planilha. E para pôr em prática nossos estudos, na SR dessa unidade vamos acompanhar uma empresa de saneamento básico procurando por soluções para um melhor aproveitamento e tratamento da água. Será que a empresa vai encontrar um engenheiro civil ou sanitarista que apresente um bom plano para isso? Lembre-se, todos nós podemos fazer algo para garantir o uso consciente da nossa água. E quanto mais informados estivermos sobre o assunto, mais poderemos contribuir. Acesse o ambiente virtual de aprendizagem, estude seu livro didático e acompanhe as webaulas. E fique atento para as pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! E aí, Camila? Pronta para mais uma pergunta? Opa! Tô preparada para ganhar!
Você está vendo esse rio? E aquela colina? Não dá para ver muito bem, né? Mas foi às margens desse rio, no alto dessa colina, que nasceu a vila de São Paulo de Piratininga. Piratininga é o antigo nome do rio Tamanduateí. Na língua tupi, quer dizer rio do peixe seco. Na época das chuvas, o rio transbordava e ocupava toda essa área. Quando a água baixava, muitos peixes ficavam presos e acabavam morrendo. A morte desses peixes atraía as formigas, e atrás das formigas vinham os tamanduás. O rio do peixe seco se tornou o rio do tamanduá, o Tamanduateí. Quando os jesuítas chegaram, aproveitaram a sabedoria dos índios e instalaram sua capela ao lado das duas tribos que viviam no alto dessa colina. A região era privilegiada para a fundação de uma vila naquele tempo. E o local, os índios já tinham escolhido há muito tempo, não eram os portugueses que escolhiam. E eles escolheram sabiamente um ponto plano entre o rio Tamanduateí e o rio Anhangabaú, que era um ribeirão. Portanto, eles tinham, num lado, um local fácil de um rio menor, local que tinha mata nesse tempo para pegar água limpa para consumo, e do outro lado o rio Tamanduateí, que era maior, pelo qual eles chegavam ao Tietê e podiam circular em toda a região por via fluvial. Durante aproximadamente 300 anos, a vila de São Paulo só existiu por causa desses dois rios. Hoje, a maioria nem nota sua existência. A máquina fotográfica chegou a tempo de registrar as mudanças que essa paisagem iria sofrer. Se você sofrer, só pra deixar de ser ruim, eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Sabe aquele canal que passa ao lado do mercado municipal? Esse aí é o rio Tamanduateí. Um dia, ele já beirou a rua 25 de março. E nas suas margens havia um porto. Naquele tempo, essa já era uma área de intenso comércio popular. Ali se encontrava o Mercado dos Caipiras, local onde pescadores e produtores rurais comercializavam seus produtos. A expansão do café pelo interior do estado atraiu investimentos para São Paulo. Em 1867 é inaugurada a ferrovia São Paulo Railway, a única ferrovia que fazia a ligação com o mar. Ela utilizou o Vale do Tamanduateí como rota, reforçando a posição estratégica da cidade como ponto de encontro de várias ferrovias. Esses trilhos marcaram a entrada do Brasil na modernidade. A velocidade da máquina transformou a vida na cidade e alterou de forma marcante sua relação com os rios. Os peixes, que antes eram tirados dos rios, agora vinham diretamente do mar, trazidos em vagões. As distâncias se encurtaram e, pouco a pouco,
Os rios, que eram a razão da existência da cidade, tornaram-se obstáculos ao seu crescimento. A construção do viaduto do Chá, sobre o Vale do Anhangabaú, foi o primeiro marco de superação às barreiras que os rios impunham à expansão da cidade. Todo feito em metal, importado da Alemanha, ele ligou o Centro Velho aos novos loteamentos que surgiam a oeste da cidade. Esses bairros, destinados à elite cafeeira que vinha do interior para a capital usufruir das comodidades da vida moderna, contariam com uma infraestrutura que mudaria ainda mais a relação da cidade com seus rios: a água encanada. Para garantir o sucesso de seus empreendimentos, os loteadores fundaram em 1878 o primeiro sistema de abastecimento de água de São Paulo, a Companhia de Águas e Esgotos Cantareira. Quanto maior o número de pessoas, maior a necessidade de água. Quanto maior o consumo de água, maior o esgoto gerado. Esse esgoto era despejado nas várzeas dos rios que cruzavam a cidade, o que causava um grave problema sanitário. O presidente da província, que seria o prefeito de hoje, já estava endividado, que é uma questão crônica, né? Precisava fazer caixa. E alguém deu uma ideia para ele e falou assim: olha, senhor presidente da província, por que o senhor não pega essa área que é o leito maior dos rios, que é um matagal cheio de mosquito, aproveita, né, essa questão dramática, né, das doenças, e a terra loteia e vende isso. Ou seja, os argumentos sanitaristas, né, e hidráulicos serviram para um verdadeiro objetivo mercantilista, né? A elite paulistana sonhava em construir uma cidade como as que vinham em suas viagens pela Europa. E seus rios não se encaixavam nesse sonho, não do jeito que eram. A solução escolhida foi transformar os rios, cortar suas curvas e afundar seu leito. Assim, eles levariam o esgoto mais rápido, para longe da nossa vista. O Tamanduateí se viu aleijado de suas antigas margens. O rio cedeu seu espaço e foi quem pagou a conta das reformas urbanas. Na década de 20, os dois rios que dividiam a cidade foram transformados em parques. O Parque do Anhangabaú, sobre o riacho com seu nome, já canalizado e enterrado, e o Parque Dom Pedro II, às margens do rio Tamanduateí. Os dois rios, entre os quais a cidade havia sido fundada, não representavam mais limites à sua expansão. Mas a metrópole crescia em ritmo acelerado. Em pouco tempo, ela se encontraria na mesma condição, barrada entre rios. Estes rios que nós temos, o Rio Pinheiros e o Tietê, são rios de planície. E rios de planície são lentos, serpenteiam na superfície por onde escorrem, formam meandros. Então esses dois rios aqui nossos eram cheinhos de meandros, bonito que você nem imagina, sabe? Serpenteando sobre a várzea. E que de uma cheia para outra eles até mudavam de lugar. E mudavam de lugar dentro de uma superfície que é a várzea de inundação periódica do rio. Essas áreas, ocupadas pelas águas apenas em uma fase do ano, despertavam enorme interesse imobiliário. As inundações castigavam a população mais pobre que se submetia a morar nas baixadas, o que criava um transtorno político, que alimentava as discussões sobre a canalização do rio Tietê. Nós tivemos aqui em São Paulo, na Escola Politécnica, dois embates ideológicos. Um
do grande engenheiro sanitarista chamado Saturnino de Brito, Francisco Saturnino de Brito, que projetou, por exemplo, os canais de Santos. Ele era presidente da Comissão de Melhoramento do Rio Tietê em 1922, 1920. E como presidente da Comissão de Melhoramento do Rio Tietê, ele propunha o seguinte, o resgate, que ainda dava tempo, da orla fluvial urbana, do primordial logradouro público da futura metrópole. Ele dizia o seguinte, que nós devíamos garantir a integridade do leito maior, ou da várzea do rio Tietê, que tinha uma largura média de 1 quilômetro a 500 metros. E, na verdade, para o Saturnino de Brito, toda a confluência de rio, aqui na metrópole de São Paulo, teria que ser formado um lago, como o Lago de Ibirapuera. Esse lago seria, na verdade, o coração, o núcleo aquático da formação de um cinturão de parque, né, com bosques e assim por diante. Então, essa era a visão sofisticadíssima do engenheiro Francisco Saturnino de Brito, que tinha como seu colega de trabalho, né, um antagônico, também chamado Francisco Prestes Maia. O Prestes Maia fez o livro dele, o famoso livro, que é o embate ao Parque do Saturnino de Brito. Ele fez uma proposta que era o plano de avenidas para a cidade de São Paulo. Francisco Prestes Maia, junto com o Ulloa Sintra, eram técnicos que falavam o que os empreendedores queriam ouvir, que era realmente justificar o tal desenvolvimento da cidade de São Paulo através de um plano de avenidas radial concêntrico. Moscou tem um sistema radial concêntrico, Lyon tem um sistema radial concêntrico, Viena também tem, a famosa Ringstrasse, Paris também tem. Só que o Prestes Maia, de modo maroto, sonegou a informação que antes de fazer o sistema radial concêntrico de avenidas, Viena já tinha o anel ferroviário. E antes do anel ferroviário, que é a mãe da ferrovia, a hidrovia, Viena já tinha o anel hidroviário o Novo Danúbio. Paris também tinha o anel hidroviário formado pelo Sena, Saint-Denis e Saint-Martin. Moscou também tinha o anel hidroviário, para depois fazer o anel ferroviário. Ele sonegou, como se estivesse queimando etapa. Eu vou queimar a etapa, eu não vou passar pela hidrovia nem pela ferrovia. Vou fazer uma única modalidade para o cara não ter alternativa, para realmente vender os carros. Senão eu vou dividir, né? Não vou vender carro, vou vender trem, vou vender barco, né? O carro em São Paulo, ele é carregado de uma carga simbólica que talvez não seja em outros lugares, porque houve, principalmente até os anos 20, até o fim da República Velha, uma confusão entre o automóvel e a identidade em São Paulo. Ele se transforma numa peça-chave de um discurso de modernização, mas não um discurso de modernização como a gente conhece, um discurso de modernização progressista, mas uma modernização conservadora, que propunha transformar a cidade de São Paulo naquilo que os homens do PRP chamavam da Chicago da América do Sul, ou seja, uma cidade tipicamente americana, tomada por arranha-céus, autopistas, automóveis espalhados por toda a cidade. No ano de 1938, Prestes Maia foi nomeado prefeito de São Paulo e começou a concretizar as obras de seu plano. Para construir uma avenida, seria necessário desocupar uma grande área. O plano propunha utilizar os fundos de vale, área dos rios e dos córregos, para a construção dessas novas avenidas. Impróprias para a construção, essas áreas, úmidas e alagadiças, eram os espaços vazios na cidade, o que garantia baixos custos com desapropriações e a valorização dos entornos após a obra. As principais avenidas de São Paulo, como as marginais Pinheiros e Tietê, a Avenida do Estado, a 9 de Julho e a 23 de Maio, estavam propostas no plano de avenidas, plano que estruturou o modo de expansão da cidade. Prestes Maia ficou no poder até 1945. Neste período, ele finalizou a retificação do Tietê, construiu a Avenida 9 de Julho e realizou uma série de outras obras viárias com o intuito de abrir espaço para esse que prometia modernizar o país, o automóvel.
Nas décadas seguintes, várias outras avenidas fundo de vale foram construídas. A cidade crescia, e a cada nova baixada, seu córrego era canalizado e transformado em avenida. O plano de avenidas inaugurou uma prática que se estabeleceu como modelo na estruturação da cidade, onde o espaço das águas se transformou no espaço dos carros. O homem moldou o rio a seu modo. Colocou-o dentro de um cano e escondeu debaixo da terra, para não se ver na sujeira. Mas isso não mudou a natureza do rio. Quando a chuva cai, é para lá que a água vai. E se não tiver espaço, ela toma o que for necessário. A urbanização de São Paulo foi uma coisa tão violenta que ocupou o lugar do rio. Então, enchente é coisa que nós inventamos, entende? Ela é produto da urbanização. O Tamanduateí, você vê, é um rio que nós chegamos nós utilizamos ali a seção hidráulica a mais confinada e a possível de se manter vazão, né? Quer dizer, é uma seção de concreto e uma parede vertical, né? Quer dizer, não tem mais como aumentar o rio ali. Nos anos 70, quando foi feito esse canal, a seção ali do Parque Dom Pedro II era considerada assim, olha, aqui para inundar, nós vamos precisar de uma vazão que ocorre, em média, uma vez a cada 500 anos. Hoje, essa vazão que era de 500 anos, certamente deve ter caído para 5. Já houve aí, recentemente, extravasamentos novamente no Parque Dom Pedro II. A cidade deu as costas para os rios. O rio é sua base. Ninguém sabe. Ninguém percebe. Ninguém vê. A espinha dorsal dessa arquitetura da cidade são os rios urbanos. Quer dizer, se a gente realmente quer resolver o problema do rio, nós temos que resolver o problema do deslocamento. É impossível fazer com que a cidade esteja de frente para o rio se nós não resolvemos o problema de deslocamento de 20 milhões de pessoas na cidade. Hoje, do jeito que está, se você deixar a administração pública, da questão crônica que ela está, de dívidas e refém dos empreiteiros e desse urbanismo rodoviarista, nós vamos cada vez mais pela lógica, que é a lógica mais ultrapassada que pode existir, abrir mais estradas, mais avenidas. Seu acesso é perigoso. Seu contato proibido. Mais uma barreira. Mais uma ação que reafirma a única vocação que demos aos nossos rios. Canal de escoamento de água e esgoto. Mas o carro pede espaço. E São Paulo não pode parar. Você está vendo essas colinas? Essas ainda dão para ver, né? Mas provavelmente, em pouco tempo, essa paisagem será profundamente alterada. Aqui, no Parque Santa Luzia, em Mauá, nasce o rio Tamanduateí. Esse mesmo. E é também por onde passará o trecho leste do Rodoanel.
previsto o traçado do rodoanel. Segundo eles, não passa na nascente. A nascente está um pouquinho mais abaixo, né? E esse rio foi um rio que já doou para a parte econômica aqui da cidade. A margem já doou as matas, doou água. Hoje ele é um rio que está morto, né? Um rio que no consciente coletivo ele nem existe na realidade. As pessoas a poucos metros daqui não sabem que a nascente está aqui, em Mauá. A fragilidade institucional do Brasil leva ao quê? A uma proeminência do privado sobre o público. Existe uma área pública, entrega-se a área pública para o privado, especulação imobiliária vence, ou então, olha, nós temos o dinheiro X para construir mais linhas de metrô. Não, vamos construir mais pistas na marginal, porque é bom para os automóveis. E você nota a grande tendência em se investir sempre, dar preferência sempre ao transporte individual. Nós estamos todos abduzidos por esse urbanismo rodoviarista. Todo mundo acha que precisa do automóvel, quando na verdade não precisamos. Então, dentro dessa visão de reversão disso, no lugar de fluxo, falar de percurso, no lugar de esterilizar as ruas com esse urbanismo rodoviarista, transformar os passeios públicos numa rua viva, no urbanismo da confiança e não do medo, porque hoje as pessoas estão trancadas nos carros, não é isso? São resignadas a esse pau de arara chamado de ônibus. Felizmente, de todas as obras de arte da humanidade, a cidade é a principal obra de arte. E, felizmente, é uma obra de arte aberta e inconclusa. Então, a difícil arte de construção do espaço público, que é coletivo, né, passa por esse reconhecimento, por essa crítica, e nós nos reinventarmos cotidianamente. Esse rio fomos nós que poluímos, abduzidos, resignados, submetidos a esse olhar do colonizador. Cabe a nós conceber o espaço em que queremos viver. O que vamos valorizar?
montes de lixo. O que consumimos se transforma rapidamente em milhões de toneladas de resíduos. O problema é que temos produzido mais do que o planeta consegue suportar. O Caminhos da Reportagem de hoje mostra o que o Brasil está fazendo com o lixo que produz e o dia a dia de mais de 1 milhão de brasileiros que vivem entre montanhas de resíduos e tiram dali o seu sustento. Um modo de vida que já tem data para terminar. Anunciam um cenário. São milhares de toneladas, montes de lixo. As cenas parecem uma premonição do fim dos tempos. Caos até já retratado em filmes. Mas é o lixo, o nosso lixo. O que produzimos a todo momento em nossa casa, nas indústrias, nas ruas, toneladas de coisas que consideramos inúteis rapidamente. Só em 2010 jogamos fora 60 milhões e 800 mil toneladas de resíduos sólidos, apenas nas cidades. Dessa quantidade toda, 6 milhões e meio de toneladas não foram coletadas e acabaram indo para rios, córregos e terrenos baldios. No Brasil, o sistema de coleta seletiva ainda é frágil e a estrutura para receber esse lixo não tem acompanhado o ritmo de crescimento do que é descartado. Milhares de brasileiros vivem do que os outros não querem mais. Gente que acredita que o lixo é fonte de riqueza, de onde vem o sustento e, na maioria das vezes, até a própria refeição do dia a dia. Liliane é uma dessas pessoas. Às 5 horas da manhã, quando chegamos na casa dela, havia acabado de acordar. Bom? Bom? Vamos lá? O barracão erguido de madeira é simples. 3 cômodos para abrigar uma família de 6 pessoas. Liliane é catadora no lixão da Estrutural, cidade satélite de Brasília. Com 23 anos, desde cedo, já tem histórias de sobrevivência. Eu vi as coisas faltando dentro da minha casa. Meu pai doente sem poder trabalhar. Minha mãe. Eu com 10 anos de idade, o que eu pensei? Pensei logo, tem que trabalhar. Estudava. Quando eu chegava da escola, eu ia trabalhar. Você conseguiu fazer assim até que série? Eu consegui fazer até a 2ª série. Não consegui estudar direito. O primeiro trabalho foi no lixão, onde ela acabou também perdendo o olho direito. Aí eu caí. No que eu caí, o pedaço de pau entrou dentro do olho. Hoje, ela não deixa que as filhas a acompanhem. Ainda dormem quando a mãe começa a rotina do dia, antes do sol nascer. Assim como Liliane, mais de 1 milhão de pessoas trabalham no Brasil como catadores de materiais recicláveis. Gente que acorda, ainda assim, de madrugada, para começar o dia nos lixões do país. Ainda está escuro, mas os catadores conseguem identificar o que é reaproveitável. Liliane não gosta de usar botas e nem luvas. Calça apenas um chinelo. Aqui você tem que saber onde você pisa, que é perigoso. Você consegue saber onde você está pisando aí, que você afundou o pé no lixo aí, né? Uhum. O dia começa a amanhecer e já é possível ter uma noção da quantidade de pessoas ali. Um caminhão de hortifruti chega e o nosso desperdício é evidente. Os catadores acham frutas ainda em bom estado que vão servir para a primeira refeição do dia. Logo ao lado, resquícios de lixo hospitalar, jogados clandestinamente e que os catadores dizem encontrar sempre. Mas isso não é o pior. Já vi criança aqui dentro. Morre. Criança recém-nascida. Entendeu? Perto mesmo. Várias vezes já peguei. Várias. Nessa montanha de 30 milhões de toneladas de lixo, o que é orgânico apodrece e produz metano, um dos gases que contribui para aumentar a camada de ozônio,
altamente inflamável. Grandes chaminés queimam gás dia e noite a poucos metros dos catadores. Outro problema é o chorume dos lixões, um líquido escuro e tóxico resultado da decomposição, que escorre e provoca mau cheiro, atraindo insetos e animais. Aqui, parte dele é canalizada até uma lagoa, mas não é o suficiente para acabar com o problema. O chorume que é produzido lá em cima, ele está percolando, ele está descendo só lá abaixo. Ele está contaminando, sim, toda essa área aqui do lixão. Isso aqui é um material muito contaminante, é onde tem a maior parte do material pesado do lixo, está todo no chorume. Isso aqui, se alguém beber ou algum animal cair aqui dentro, você pode contar os dias de vida dele. As milhares de toneladas diárias de lixo da capital do país não recebem um tratamento adequado. Tudo vai para um lixão, uma área sem preparação do solo, onde os resíduos ficam expostos e a entrada dos catadores é permitida. Alguns locais do país conseguiram transformar os lixões em aterros controlados, que até têm captação de chorume e gás, mas sem muito tratamento, o que não impede a contaminação do meio ambiente. O ideal são os aterros sanitários com área impermeabilizada e o chorume tratado. O metano pode ser reaproveitado para a produção de energia e o lixo é aterrado diariamente. Hoje o que a gente faz aqui? Tenta fazer um controle do que se pode aqui dentro, nessa área, para que a situação não se expanda para dentro da cidade estrutural. Localizada a 14 quilômetros do centro de Brasília, a cidade estrutural surgiu com os catadores e sobrevive graças a eles. A maior parte das famílias vive do lixo, onde se esforçam dia e noite atrás do que ainda pode ser reaproveitado. Enfrentam não apenas o mau cheiro do lixo apodrecendo, mas também o perigo de tratores e caminhões. Assim que os caminhões chegam, o material é despejado e os catadores já começam a trabalhar, com o risco de serem soterrados. Uma semana antes da nossa reportagem fazer estas imagens, uma catadora foi atingida pela porta de um caminhão que se soltou e teve o pé amputado ali mesmo. Outra foi atropelada e morta. As condições que esses catadores trabalham aqui são degradantes. Além deles carregarem sacos que pesam até 100 quilos, eles também trabalham debaixo do sol forte. E quando vem a chuva, o jeito é se proteger em abrigos improvisados como esses. Mas toda essa rotina tem dias contados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que até 2014 os lixões de todo o país devem ser fechados, o que virou motivo de preocupação para os catadores. Pode ver o tanto de pai de família trabalhando aí. Se esse lixão sair daqui, como é que eles vão trabalhar? Não tem como. Esse lixo sair daqui, muitas pessoas vão ficar desempregadas. Muitas. E muitos preferem trabalhar aqui do que em outro lugar, com carteira assinada e benefícios. Eu vou ser sincero, dá para tirar R$ 1.200 mensal. Melhor às vezes do que estar trabalhando lá fechado ganhando menos. Não quero trabalhar fechado para ganhar R$ 600 de jeito de qualidade. Eu sei que isso aqui um dia para. Mas enquanto não para, mantém aqui. Aqui no lixão, a realidade e as leis são outras. E nem todos gostam de falar. Aqui, quanto menos a gente falar, é melhor. Para alguns. Agora, a minha pessoa, não querendo ser melhor do que ninguém, mas para calar minha boca só Deus. Zezinho denuncia que algumas cooperativas são só de fachada e estão nas mãos de atravessadores que compram o material mais barato dos catadores e revendem mais caro para as empresas de reciclagem. Até uns galpão que saiu em prol dos catadores, quem tá de posse desses galpão hoje é os compradores, é os atravessadores, porque os catadores vivem desse jeito. Numa das tendas doadas às cooperativas, essa catadora, que não quis se identificar, confirma que a estrutura oferecida tem dono. Aqui é uma cooperativa, né? Não. Não? Como que é? Que funciona? Aqui eu trabalho particular. A tenda é da cooperativa, mas o serviço é particular. A dona que colocou na cooperativa o material dela.
Em outros locais do país, as cooperativas de reciclagem deram certo e acabaram sendo uma garantia para os catadores. Jardim Gramacho, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O maior aterro controlado da América do Sul. Aqui, uma cooperativa chamou a atenção do mundo depois de ser mostrada no documentário Lixo Extraordinário, que concorreu ao Oscar. Pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daqui do Jardim Gramacho? A vida de 7 catadores foi mostrada nas telas. Entre eles estava Leide, apelidada pelos colegas de Irmã. Ela cozinhava para os colegas com restos de alimento que achava ali mesmo, no lixo. Eu fazia comida para os meninos, aí eu trocava toco de material. A toco dessas lonas cheia de material. Tinha dia que eu estava com 7 lonas. Aí fui indo assim, que eu fui uns tempos, os meninos falaram, olha, vocês vão fazer o seguinte, a gente vai dar R$1 cada uma vasilha de comida. Eu falei, então tá. Chegar de manhã cedo, eles juntavam aquela lata de sorvete, aquela lata de Neston, e botava perto de mim, e a comida não faltava, muita coisa boa mesmo que eu fazia. Tinha dia de eu fazer 10 quilos de arroz, fora macarrão e feijão. Hoje ela não está mais no lixo. Ajuda a irmã em casa a fazer salgados e exibe na sala o quadro feito com sua imagem pelo artista Vicky Muniz, história contada pelo documentário. Isso aqui é bandeirinha de plástico, isso aqui é banquinho de plástico. Não tem banquinho de plástico assim. Aqui, ó, aqui é um banquinho de plástico. A irmã dela, Dona Nelly, conta que também tentou trabalhar no lixão num momento de dificuldade, mas não aguentou uma semana. De repente vem aquele trator com aquele rolo, já amassando aquele lixo. Disse, não, gente, isso não é pra mim não, eu quero outra coisa, eu quero outro serviço, não dá pra mim não. Então, lá é sacrificante e é perigoso. Vou falar que não é perigoso sim. Irmã ainda participa da cooperativa. Diz que não consegue ficar longe daqui, apesar da idade não permitir mais que ela cate material num lixo. Trabalhar na cooperativa é uma coisa que dá para você ganhar dinheiro e levantar sua vida. Que tudo aqui que você está vendo aqui é material. A cooperativa já se prepara para quando os catadores não puderem mais fazer a coleta nos lixões. Parte do que chega aqui já vem da coleta seletiva que eles fazem em Duque de Caxias, cidade do aterro de Gramacho. Os catadores sabem tudo o que dá para reciclar. Separam em grandes sacos que são prensados e vendidos a quilo. Cada tipo de plástico tem o seu nome industrial, mas os catadores dão apelidos ao material, que variam de região para região. E eu descobri aqui na cooperativa que eu tenho uma xará, olha só. Esse tipo de material aqui também chama carina, né, irmã? Isso aqui é carina, tudo isso aqui é carina, ó. Tudo é carina. Isso aqui é carina, ó. Tudo aqui é carina. É um plástico mais pesado? Como que pesado. Aqui não é não, mas isso aqui é. Tudo é carina. E é um plástico que vende bem? Vende bem. Vende porque é muito pesada. Você vê quanto dá isso aqui, ó? São o quê? 4 lonas. 5 lonas. Dá dinheiro isso aí. O Jardim Gramacho fechará as portas a partir de 1º de abril de 2012. Não receberá mais lixo, que será levado a outro município do estado do Rio de Janeiro, Seropédica, que tem um aterro sanitário. Com o fim dessa fonte de sobrevivência, os catadores estão sendo orientados a fazer um cadastro. Cada caso será analisado, mas isso não garante o recebimento de algum benefício. Nesse momento nós não temos como, até porque o município não tem gerência sobre esses programas sociais. Nós apenas servimos como essa porta de entrada para esses programas, mas quem faz a definição, quem faz a seleção é o governo federal. A vista daqui é privilegiada, sob a guarda do Cristo Redentor, às margens da Baía de Guanabara. Mas a praia aqui não é para qualquer um. Quem não olha direito vai pensar que a gente está na praia, a gente está dentro do lixo. Sabe se é certo. Há 12 anos, Antônio Carlos trabalha aqui. E assim como para os outros catadores, o fim do aterro é a maior preocupação dele. Se eu tomar um benefício aí, eu tenho vontade de comprar uma casinha para mim boa, né? Melhorzinha, né? Ou ajudar a mãe das minhas filhas aí com a obrinha dela que ela tem aí, né? Ver o que a gente faz aí, né? Aí arrumar um jeito de ganhar um dinheiro, arrumar um trabalho, né? Mas seu Marcelino, com 73 anos, sabe que para os mais velhos não é tão fácil assim. Afastado pelo INSS, após sofrer um acidente de trabalho, resolveu vir para o lixão há 28 anos para não morrer de fome. Como é que vai ficar a senhora agora aí que
lixão vai fechar agora em março? Nossa, vai ficar meio difícil, né? Vai ficar meio difícil. Para quem já é aposentado, ainda dá para escapar, né? Mas para quem não é, vai sofrer. Por quê? Vontade a gente tem de catar no outro canto, mas o povo não quer que a gente cate no outro canto. Com o dinheiro daqui, conseguiu criar 10 filhos. Hoje, quando sobra alguma coisa, ainda viaja para a terra natal. E o senhor vai para Campina Grande? Vou para Campina Grande. Vai como para Campina Grande? Como é que é? Como é que o senhor vai para Campina Grande? Não, eu pego o avião aqui no aeroporto, vou para Recife, né? E de Recife, aí pego o outro para Campina Grande. Aí quando vem, pego um em Campina Grande e faço variação em Recife de novo. Aí vem pra... Como bom paraibano, o senhor gosta de ir na época de São João? De São João. Cerca de 3.000 pessoas sobrevivem no Jardim Gramacho do lixo. Os caminhões vão e vêm dia e noite sem parar. No auge, Gramacho chegou a receber 9.000 toneladas por dia num terreno nada adequado para isso. São 85 milhões de toneladas prensadas numa grande montanha em cima de um mangue a 60 metros de altura. A gente compara mais ou menos assim, é um prato de gelatina, né? Você coloca um peso em cima, ele tende a movimentar para todos os lados. Então você tem que conter isso. Então, o que acontece, a metodologia de trabalho sempre foi de dividir esse peso, né? Para não concentrar num local só. Gramacho vai continuar vivo por alguns anos, mesmo fechado. Qualquer aterro de lixo, a partir do momento que você encerra as atividades, né, de recebimento e tal, você tem que monitorar pelo menos uns 15 anos, né? Na produção do chorume, você tem que tratar aquele chorume produzido, né? O gás, você tem que fazer também um tratamento do gás ou exploração de gás para comercialização e principalmente a questão de estrutura geotécnica do aterro. O metano é canalizado lá de cima do aterro até nessa parte de baixo através desses tubos. Aqui ele chega numa temperatura normal de 40 graus Celsius e daqui ele sobe para essas chaminés onde ele vai ser queimado a 1.200 graus para poder ser liberado para a atmosfera. Mas em breve o gás vai ser enriquecido e vendido para a Petrobras como fonte de energia. A previsão é que durante 15 anos o aterro ainda vai estar produzindo gás. Por isso, mesmo com o fechamento do local, os investimentos ainda são altos. Aí é que ele vai começar a gerar recursos que vai ser aplicado num fundo para a recuperação do bairro Jardim Gramacho, digamos uma devolução, porque um aterro sempre gera uma certa degradação urbana e tal. Então a Conlurb achou que devia retribuir um pouco da hospedagem que Caxias fez ao lixo do Rio de Janeiro por todo esse período. Se fizer todos os procedimentos conforme a lei determina, que é a implantação do aterro sanitário, você já inicia com todos esses projetos, né? Tratamento de chorume, impermeabilização do solo, a reciclagem, né? A exploração do gás, a comercialização desse gás e um bem melhor ainda, um ganho maior ainda, que é protegendo o nosso meio ambiente. Mas a consciência ambiental no país não partiu da educação. A reciclagem no Brasil, ela não se deu pela educação ambiental do cidadão brasileiro. Ela não se deu pela consciência ambiental do cidadão brasileiro. Ela se deu muito pela pobreza e pela exclusão social. Tião foi um dos personagens do documentário Lixo Extraordinário e tem participado das negociações com o governo federal para garantir o futuro desses catadores, que mesmo contribuindo para a preservação ambiental, ainda sofrem com a exclusão social. Desde a questão de você estar à margem da sociedade, desde a questão também da sociedade te ver enquanto um cara não cidadão, um cara que não quis nada na vida, o desocupado. E uma das coisas que a gente quis quebrar com o documentário era com esses estereótipos, com esses paradigmas. Quem é o catador de material reciclável? É o pai, a mãe de família, que por mais que viva numa sociedade extremamente excludente, conseguiu de forma honesta e digna, na questão de dignidade, da honestidade, construir seu trabalho. Agora eu quero pedir uma resposta. Esse pessoal, quando esse lixo se acabar tudinho aqui, como é que vai ficar esse pessoal? Me diga. E daqui a pouco nós vamos conhecer experiências de cidades e pessoas que conseguiram usar o lixo para criar novos produtos e também gerar emprego para os catadores.
a ideia do lixo ser o que a ideia do lixo ser o que nós, consumidores finais, jogamos fora. Mas a verdade é que até o produto chegar à casa da gente, muita energia foi gasta e resíduos foram gerados durante todo o processo. Papel, por exemplo. Para que a resma chegue até a sua casa, primeiro é preciso cortar árvores, levar a madeira até a fábrica e cozinhar tudo com soda cáustica para produzir a celulose, que vai ser transformada em papel. O processo gera poluição pelo consumo de combustível, além dos resíduos, que são jogados na rede de esgoto. Depois, o produto pronto é levado às lojas, onde vai ser vendido. Mas o ciclo de vida do produto pode ser reduzido se a reciclagem entrar no meio com o papel reaproveitado. A poluição no ar cai 74% em relação ao processo original e menos 35% de resíduos deixam de ser despejados nos rios. O Brasil virou exemplo para o mundo na reciclagem do alumínio das latinhas de bebidas. O país recicla 98,2% de todas as embalagens consumidas por aqui. Das garrafas PET de refrigerante, mais da metade também já são recicladas. Em relação aos outros materiais, há avanços, apesar de lentos e em crescimento menor do que o ritmo de produção de lixo. Segundo o IBGE, entre 45% a 55% dos materiais são reciclados no Brasil. As embalagens Tetra Pak têm um índice bem menor. Apenas 25% delas estão sendo reaproveitadas. A coleta seletiva tem um peso grande na reciclagem. Ela facilita e agiliza o trabalho das cooperativas. No país, mais de metade dos municípios brasileiros afirmam possuir projetos de coleta seletiva uma vez por semana e em pelo menos um bairro da cidade. Mas as diferenças regionais são grandes. Enquanto no Sudeste, 80% afirmam fazer a coleta, no Centro-Oeste, o índice é de apenas 30%. Mesmo assim, parte do que dá para ser reaproveitado vai parar nos lixões. Muitos materiais não dão lucro substancial para os catadores, como o isopor, o vidro e copos descartáveis, de difícil estocagem ou com baixo preço no mercado. Outros, como o papel, PET e o alumínio, que são vendidos mais caros, acabam sendo também os mais procurados. Em Londrina, no Paraná, as cooperativas têm agido de forma diferente. A cidade é exemplo de como é possível incluir os catadores também no sistema de processamento do lixo. Aqui, todo o material seco é aproveitado. Então, hoje, dentro da cooperativa, tem material que está prensado e ele está ali até conseguir voltar ele para a cadeia produtiva. Mas nós não descartamos ele de volta para o lixão porque ele tem o valor dele. Por mais que seja baixo, ele tem uma renda. A partir do momento que eles se uniram em cooperativas e formalizaram esse contrato com o município, a gente conseguiu passar alguns direitos, mas também vários deveres para os catadores. Hoje eles têm que ter uma regularidade, eles têm que atender a população. Em algumas campanhas de educação ambiental também são de responsabilidade das cooperativas. Com maior participação, os catadores vêm mudando a forma de pensar, assumindo responsabilidades que vão além da reciclagem. A gente tem uma visão geral assim do Brasil, que a maioria dos catadores eles separam aquilo que tem maior valor, né? E a gente está trabalhando para mudar essa visão. Nós também somos agentes ambientais, né? Fazemos essa educação ambiental com os nossos moradores. Então, a partir do momento que a gente orienta ele a fazer a separação na casa dele, a gente tem que ter a conscientização que esse material ele não pode ir para o lixão, ou para o aterro. Ele tem que voltar para a cadeia produtiva, independente do valor dele. Os recicladores, como agora são chamados, é que fazem a coleta do lixo seco. De casa em casa, eles passam recolhendo o que os moradores já separaram. Essa relação pessoal acaba aproximando os dois lados. Seu Armando sempre coloca o lixo na hora em que as recicladoras passam e oferece água,
para aliviar o cansaço delas. O senhor gosta do trabalho delas? Eu acho bonito. Por quê? Isso é uma coisa muito boa, né? Além de fazer uma limpeza aí, tá dando um trabalhinho para todo mundo ganhar a vida, né? Em Londrina é lei, os moradores têm que separar o lixo. No começo, eles admitem, não foi fácil, mas agora é possível notar que todos cooperam. Mas agora a gente já está tão acostumada que agora, nossa, eu gosto. Por que no começo foi difícil? Porque você esquecia, né? Você estava acostumado a jogar tudo no lixo, né? Agora não, né? Agora a gente já separa tudo certinho, eu gosto. Joga assim, às vezes uma latinha, uma sardinha, que eu não quero lavar a latinha. Aí eu falo, não vou jogar não, eu cato de volta e lavo e põe na reciclagem. Rita também viu sua vida mudar depois que começou a trabalhar com resíduos. A reciclagem deu esperança para deixar o vício nas drogas. Eu usei bastante, acho que uns 8 anos eu era usuária. Mas faz 10 anos, graças a Deus, que eu parei, não tenho vontade mais de usar. Você acabou também sendo reciclada, né? Eu também me reciclei a minha vida. Dei uma reciclada na vida, no pensamento, no modo de ser, no modo de viver, né? Com orgulho, ela mostra o que já conquistou no trabalho com os resíduos. Isso aqui nada eu tinha, né? Ó, consegui comprar minha máquina, minha geladeira, minha televisão 29, que era o meu sonho. Era televisão grandona. A minha era bem pequenininha, né? Minha mesa, que era o meu sonho de ter uma mesa bonita assim, ó. Eu consegui comprar, né? Então eu sou feliz, assim, e tudo isso foi graças à reciclagem que eu consegui ter minhas coisinhas. Eu nunca vi uma pessoa trabalhar com lixo, com resíduos, com reciclagem e ficar com um tênis tão branquinho quanto o da Rita, olha só. Eu trabalho o dia inteiro com resíduos, que o pessoal separa na coleta e fica sempre assim limpinha, né? Já deu uma sujadinha, já tava branquinho, mas conforme vai andando, pisando na poeira e vai sujando, né? Mas eu gosto de sair bem limpinha trabalhar. Eu tomo banho de manhã, me troco, pente, passo um batonzinho, agora já saiu, mas eu vou bem, me organizo para ir trabalhar. Eu gosto de ir bem bonita, cheirosa. Até porque tá trabalhando com lixo seco que não tem problema. A gente não é o lixo, né? Ainda no Paraná, em Curitiba, além da coleta seletiva feita na cidade, o programa social Lixo que não é lixo conseguiu unir a coleta seletiva à doação de alimentos. Ainda é cedo quando os moradores já formam a fila com carrinhos abarrotados de materiais recicláveis. Tudo é pesado e os moradores recebem um papel com a quantidade de alimentos que podem trocar. Todo o lixo que está sendo trocado pelos moradores naquele caminhão, aqui desse lado, ele vai se transformar em comida. A cada 4 quilos de resíduos que são deixados lá, os moradores podem vir aqui e trocar por 1 quilo de alimento de qualquer coisa que tem nesse caminhão. Alguns vão e vêm com vários carrinhos para conseguir mais alimento. No carrinho, o cara chega a trazer 500 quilos de lixo. Num dia? No dia, no carrinho. Mas a gente tem pontos de troca que uma pessoa só, ela chega a trocar 1.300 quilos. Seu Antônio junta o lixo reciclável e de 15 em 15 dias, quando os caminhões da prefeitura vêm, leva para a troca. Vale por causa disso, quer ver? A gente ganha, mas é aquele ganhozinho pouco, aquele salário pequeno, né? E é onde que ajuda, já evita da gente pegar esse dinheiro que a gente ganha lá e é para empatar. E esse aqui a gente já, com esse aqui a gente já fatura, né? Hoje, com o peso do que trouxe, conseguiu 10 quilos de alimento. Tudo foi trocado por batatas, cenouras, laranjas e repolho e levado para casa, onde a esposa, Dona Noêmia, já o aguardava. Ajuda bastante, né, filha? Que vai comprar um tanto desse aí, ó, né? Quanto caro, que a gente vai pagando, né? E assim a gente já evita, né? Na base de uns 15 dias vai dar, que eu tenho os netos que vêm aqui comer também, os filhos, né? Essa precisa ter uma mistura, né? No Brasil, alguns empresários têm visto nos resíduos descartados uma oportunidade de negócios. É o caso de seu Padilha.
que trabalhou durante grande parte da vida na indústria de borracha e viu a possibilidade de outros usos para os pneus velhos. Além da utilização em asfalto e gramas sintéticas, também é feito um piso para parquinhos infantis. A cabeça é o órgão que tem que ser mais protegido de qualquer ser humano. Se a superfície que está aplicada no playground for dura ou escorregadia, consequentemente a criança vai sofrer uma lesão, pode ser até grave, né? Pode até ter um traumatismo craniano e ficar paraplégica ou tetraplégica, né? E na demonstração com uma bola de metal, fica evidente a diferença. Ela tem uma queda. O pneu é triturado e a borracha é dividida em flocos. O produto final é um piso que não retém água e protege as crianças de acidentes. Este colégio de Pinhais, também no Paraná, já utiliza. Eles podem brincar quando chove, na manhã, na tarde eles já podem estar utilizando o espaço. Além disso, a nossa preocupação era com o impacto das crianças em relação ao piso comum. Então a gente utiliza esse piso aqui dentro do parquinho justamente para isso, para evitar que as crianças tenham um impacto maior quando caem, que pode vir a se machucar. Também no Paraná conhecemos o seu Marcos, que com o óleo de cozinha descartado geralmente na rede de esgoto, montou um bom negócio que também ajuda ao meio ambiente. É a empresa mesmo que vai até o comércio buscar o óleo toda semana. Nesta churrascaria, o galão está cheio de fritadeiras utilizadas para fazer a comida. A troca do óleo é recompensada com detergente líquido. Na fábrica, o óleo vai ser transformado em detergente em pasta e óleo para máquinas. A empresa também se prepara para começar ainda este ano a produzir biodiesel. Seu Marcos mostra o processo e afirma que tudo ali também é reciclado. Esse é o que sobrou do resíduo alimentar, tá? Cada pedaço de comida, etc, vira isso daqui, olha. Que a gente manda para a suinocultura, tá vendo? Vira um pó, o índice de gordura é bem baixo. E aqui é o processo de geração de energia para a fábrica, para a fábrica. Nós geramos o vapor aqui para aquecer o óleo, processar, enfim, para todo o processo que tem que ser a quente, né? Então nós queimamos, incineramos, né, os pallets da Cimento Rio Branco, que se transforma em energia para nós, né? São inservíveis para eles e para nós energia. Então a gente tem uma parceria aí perfeita. Mas o local que o próprio empresário diz ser seu xodó é o centro de tratamento de água. Um processo mais caro para ele do que se simplesmente jogasse a água fora. Mas a consciência ambiental pesou nessa hora. Eu não jogo a água que veio suja fora, né? Senão é mais simples, você aproveita a parte do filé mignon, né? E o resto do boi vai para o brejo. O óleo que seu Marcos ajuda a reaproveitar vai direto para a rede de esgoto. 95% do óleo saturado, gerado pelas donas de casa, e 70% do descarte feito pelo comércio vai para pias e ralos. Nas estações de tratamento, o óleo prejudica a decantação da sujeira e mata os micro-organismos que fazem a limpeza da água. Uma poluição que se esconde nas tubulações. É um lixo até que não aparece, mas ele acaba sendo muito danoso à saúde da população. Porque você vê papelão, vê plástico, tá ali, entope bueiro, etc, etc. Mas o óleo ele vai para a galeria, vai acabar indo acaba indo para a nascente, para os rios, quer dizer, se isso continuar, tanto o óleo vegetal como mineral, nós vamos acabar com água potável aí, né? Outro problema para a cidade são os resíduos da construção civil. Em Brasília, uma cooperativa de catadores viu na madeira descartada pelas obras a possibilidade de melhorar o aproveitamento do que era descartado. Da onde que vem essa madeira toda aqui, Fernando? Olha, essa madeira hoje ela chega da construção civil do Distrito Federal, de um modo geral, né? Esse material hoje chega das construções do Distrito Federal. Outrora ela ia toda para o aterro sanitário e a gente foi desenvolvendo algumas técnicas, né, separando esse material e vendo que esse material tinha um valor. Que esse material era um material que dava para autossustentar famílias. E aí a gente foi buscando tecnologia, aprender algumas coisas mesmo aqui com o convívio do dia a dia. Isso no corte, na separação
não arrancar o prego. Quem vê esses móveis em um ambiente sofisticado não imagina que toda essa madeira veio do lixo. O design, além de moderno, foi pensado também para aproveitar da melhor forma o que chega até a cooperativa Sonho de Liberdade. A ideia veio de um aluno recém-formado da Universidade de Brasília. Tiago, que fez desenho industrial, resolveu procurar a cooperativa para aproveitar a madeira que era descartada. Muitas delas nobres, que simplesmente eram jogadas no lixo. Tem vários tipos diferentes de madeira, tem maçaranduba, ipê, que enfim, acaba no lixo, né? Mas felizmente a gente consegue dar mais uma vida já a essas madeiras que infelizmente, foram utilizadas muitas vezes de uma maneira errônea, né? Para isso, ele está dando cursos para o pessoal da cooperativa que vai fazer os móveis. Tudo vai ser produzido aqui com o que vem dos caminhões de resíduos. A madeira, depois que ela é selecionada, os pregos são retirados, ela vem para cá, para essa parte da serra, onde ela vai ser medida e depois cortada. E só aí vai realmente começar todo esse processo de fabricação dos móveis, né, Tiago? Acaba sendo um processo de fabricação em série desses móveis, Exatamente. Né? A ideia do trabalho em série é justamente que cada um seja responsável por uma parte, né, desse trabalho. E é justamente essa força de trabalho já existia aqui na cooperativa. Esse grupo vai selecionar por cores, por tipos de madeira, por peso, né, porque cada madeira tem a sua característica e justamente essas características diferentes delas que tornam o móvel interessante, né, que tem diferentes tonalidades. Maria é uma das pessoas que está aprendendo a fazer os móveis. A mulher que varria ruas virou catadora e depois recicladora de madeira. Hoje ela exibe com orgulho o primeiro banco que fez. Aprendi a selecionar a madeira, a cortar as medidas, o tipo de madeira que precisa para fazer o móvel. E você imaginava que dessa madeira podia sair uma peça de arte dessa? Não imaginava. Depois que ficou pronto foi que eu fui ver que uma tábua velha, que nem tá essa aqui, transformar num móvel tão bonito que nem esse aqui. O banco ainda não está pronto, falta o acabamento. Mas Maria já sabe até onde vai colocá-lo quando estiver finalizado. E essa aqui eu vou levar lá para minha casa, vou pôr na sala e mostrar para meus vizinhos. A obra de pegar uma madeira que nem tá essa aqui e transformar ela que nem tá aí. É uma obra de arte. É uma obra de arte. O que fazer com o lixo que produzimos dentro de casa? Será que estamos dando a destinação certa para esses resíduos? É o que você vai ver no próximo bloco. No Brasil, a renda e, como consequência, o consumo aumentaram. Com mais recursos, o brasileiro quer facilitar o dia a dia e o descartável acaba sendo a opção mais rápida e prática. Depois, já não é problema nosso. Pilhas e pilhas de lixo crescem a cada dia. Temos produzido tanto lixo que uma pessoa com 70 quilos gera em 2 meses a mesma quantidade de seu peso em rejeitos. Em um ano, ela terá descartado 6 vezes mais que o seu próprio peso. E durante toda a vida, terá um prédio inteiro de coisas jogadas fora. Se ela viver 100 anos, certo? Que são 1.200 meses, significa 1.200 vezes o peso dela que ela vai gerar ao longo da vida dela, certo? Então, por aí a gente vê, né, o que esse problema representa. Para tornar o ciclo de vida de um produto mais longo, a reciclagem é fundamental, mas ela não é capaz de mudar tudo sozinha. Mudar a rotina em casa e saber consumir melhor é o que propõe um grupo de Curitiba do movimento Do Meu Lixo Cuido Eu.
Todos os dias, a Kombi do projeto passa por Hortifruti Grangeiros para recolher o que é jogado fora. Segundo o Hortifruti Grangeiro, lixo, mas você vê que é um material que está em perfeito estado de poder ser consumido. E, infelizmente, está jogado no lixo. Como a quantidade de alimentos jogados fora é grande, o grupo resolveu dividir com outras pessoas o que tinha em excesso. Ela estava muito magra, engordou. No quintal de Dona Helena, ela e o marido criam vacas. A ajuda com os resíduos dos verdudeiros chegou em boa hora. Olha, depois que eles trouxeram para mim foi tão bom, nós estávamos sem pasto. Não tinha pasto das vacas. Hoje elas fazem a festa. Porque só no comprado, olha, ele gasta R$600 por mês. De compra de ração, farelo de milho, farelo de trigo, tudo, né? Em outra casa, as vacas fazem a festa com as laranjas jogadas fora. E mesmo entre o que não serve mais, é possível achar alimentos ainda bons para consumo. E iria para o aterro e a gente resgatou ele do lixo. Então esse daqui não vai para os animais, né? Esse daqui a gente entrega para a dona Justina, que é a dona dessas vacas. Ela tem uma família grande, ela distribui aqui pela vizinhança dela, para os familiares e tudo mais. Então nada se perde. Geralmente vocês acham comida boa? Assim? Sim, porque é o seguinte, você está com uma situação que as pessoas que estão querendo aquele produto idealizado que aparece na televisão e não admitem que uma mão tenha um dedo apertando, a banana esteja não absolutamente amarelinha. E a maioria das vendas que são feitas nesse hortifruti aqui são feitas por internet. Então a pessoa não compra um vegetal de verdade, ela compra um vegetal passado no ideal dela. Aqui na Casa da Videira, os vegetais são plantados mesmo no fundo do quintal. O que eles trazem dos hortifruti servem de alimento para os animais que também estão ali. Cabras, coelhos, galinhas. E aqui na Casa da Videira é onde todo o projeto funciona e também onde que o Eduardo mora, né, Eduardo? Isso mesmo. Por que vocês optaram em fazer em uma casa, no meio de um bairro, dentro da cidade? Então, porque a gente começou esse processo todo ainda como uma ONG, uma organização com um prédio próprio e tudo mais, para desenvolver projetos e atividades. Mas no momento a gente se perguntou, poxa, será que isso faz sentido? Ser um projeto, né, estanque, preso num ambiente? Se a gente se chama Casa da Videira, isso tem que ser uma casa de verdade. Uma casa que ao invés de jogar lixo fora, traz o de fora para cá. São 3,5 toneladas de lixo colocados aqui dentro, lixo orgânico, vindo do nosso entorno, das casas das pessoas, de alguns comércios também, e que isso representaria o lixo orgânico de 100 casas. Então, em uma única unidade de 350 metros quadrados, a gente consegue processar o resíduo de 100 famílias. O processo é simples, mas envolveu estudos e experiências. O que eles conseguem na rua vira alimento para os coelhos e cabras. Tudo isso, junto com o lixo orgânico produzido pela casa, vai para a compostagem. O que a gente faz aqui com o processo do lixo é, antes de jogar o dejeto direto, os rejeitos direto lá, eles passam pela compostagem, agora mais radicalmente ainda, com esterco, com urina, com pó de café. Uma parte disso vira minhoca e a gente cortou com isso a necessidade de acrescentar soja na ração delas. Então não damos soja para elas, porque elas têm direto acesso a proteína de alta qualidade, que é minhoca, que é o alimento natural dela, bichinhos e aranhinha e mais tudo que é bichinho que dá no solo. E a gente não precisa dar aminoácidos essenciais para elas também. E um detalhe, mesmo com animais, lixo orgânico e esterco no quintal, não sentimos nenhum mau cheiro ou vemos insetos atraídos pela decomposição. A solução que eles encontraram veio da própria natureza. Por que na floresta não fede? Quando a gente entra numa floresta, a gente não quer respirar puro. E por que não tem mau cheiro na floresta? Porque ali está equilibrado. O equilíbrio que acontece ali é que essa quantidade toda de nitrogênio que está no solo recebe uma camada de carbono por cima dela, que são as folhas das árvores, os galhos que estão caindo ali, e isso cria uma reação química que faz com que esse material todo não apodreça, mas ele se decomponha naturalmente. Até o chorume aqui é produzido, mas como não teve contato com materiais tóxicos, vira biofertilizante. Agora é um projeto interessante para quem tem casa. E quem tem apartamento, como é que faz? Então, a gente pensou também quem tem apartamento, né? Como que pode fazer isso que a gente está fazendo aqui dentro de uma sacada ou dentro de uma varanda? É um canteiro de capilaridade, né, que a gente chama, que ele é um canteiro invertido, na verdade. A gente, ao invés de jogar água por cima dele, ele irriga de baixo para cima. A gente coloca a água por aqui
ela fica com um reservatório aqui no fundo da caixa e essa água infiltra no solo por capilaridade. Então ela mantém a umidade constante e mesmo que a família viaje aí por 15, 20 dias, a horta não morre. A casa hoje é exemplo de que é possível reduzir os resíduos molhados que vão para o lixo. Na hora que eu olho para mim mesmo e falo, eu vou dar conta do meu lixo, eu vou pensar no quanto eu estou consumindo, de onde está vindo, para onde vai. Isso tem um poder de mudar. Eu aproveito cada oportunidade para tentar ver se alguém lá do outro lado desperta e fala assim, cara, é isso, eu posso. Fácil de fazer em casa também é a separação do lixo seco. A gente está aqui na casa da dona Sônia, que já separa o lixo, e também com a gerente de consumo sustentável do Ministério do Meio Ambiente, a Fernanda, que vai dar algumas dicas para a gente ver se a dona Sônia está fazendo mesmo do jeito certo, né, Fernanda? Tem algumas coisinhas que às vezes a gente dá uma embananada na hora de separar o lixo, né? Bom, aqui em casa, aqui no prédio, inclusive, funciona da seguinte maneira. Todos os apartamentos têm um triturador, né? Então, o resto de alimento a gente joga no triturador e aquele restante de lixo orgânico a gente coloca em saquinho plástico e já leva direto para lixeira do andar. Coisa importante que a gente pode ver, na hora de comprar um produto, avaliar os tipos de embalagem pelo nível de reciclabilidade. Então, por exemplo, se tem um produto que é difícil de ser reciclado, que não está sendo reciclado, a gente pode optar por uma embalagem diferente. Substituir, né? Substituir. Vamos ver o que você já tem aí pra gente avaliar o que dá para fazer de diferente. Vamos lá. Caixinha longa-vida. A caixinha longa-vida, ela é muitíssimo prática, exatamente. Ela é muito prática, né, e conserva o produto, traz todas as informações. Mas a caixinha longa-vida, ela tem uma reciclagem incipiente, ela está crescendo essa reciclagem. Ela é formada por várias camadas. Então é uma camada de papel, uma camada de plástico, uma camada de alumínio. A maçaroca que fica de plástico e alumínio, ela tem pouco uso ainda, né? Dá para fazer caneta, dá para fazer telha, dá para fazer algumas coisas, mas é tudo muito artesanal nesse sentido de que não tem uma larga escala. Então, dando para comprar, por exemplo, em vez de comprar uma caixinha dessa, comprar aquele suco concentrado, que vem é uma garrafa só, por exemplo, uma garrafa só de vidro, que dá 5 litros, é mais interessante do que 5 caixinhas. Porque todo dia quando eu chego, tá desse jeito aqui. Aí eu já chego, a dona Sônia falou, a gente põe aqui. Coloca aí dentro. Coloca aqui dentro. Aí eu ponho lá na lixeira grande do prédio. Que é aqui no andar mesmo. Aqui no andar. Quando você for fazer esse trabalho todo dia de manhã, em vez de colocar numa sacolinha plástica, você pode colocar dentro dessa caixa. Que vai caber tudo. E depois você vai lá na lixeira maior, coloca na lixeira maior e traz a caixa de volta. A utilidade da sacolinha plástica é inegável. Ninguém diz que ela não serve para nada. Mas a verdade é que a gente consome sacolinha demais. E como eu estava falando, dificilmente ela é reciclada. Em poucos lugares, os catadores separam as sacolas para fazer a reciclagem, porque o valor econômico ainda é muito baixo. A gente tem a alternativa das caixas, a alternativa dos carrinhos e a alternativa da sacolinha retornável. Né? Essa daqui, com esse tamanhozinho interessante, ela é boa até para ir para a padaria, para ir fazer pequenas compras, né? Então é interessante a gente ter uma dessa dentro do carro, dentro de casa, dentro da bolsa. Ai, que ótimo. Agora, depois de tanta dica, né, dona Sônia e dona Maria José, valeu a pena saber como tratar os resíduos da gente? Sim. Olha, como dizem, né, a vida é um eterno aprendizado. Eu achava que fazia tudo certinho. Olha só que pretensão. Mas foi interessante que, por exemplo, já não vamos mais usar sacolinha de plástico para levar o lixo reciclável lá para a lixeira. Vamos colocar tudo direto lá. Então, aprendemos, foram dicas interessantes. Vamos colocar em prática, né, Mazé? Sim. O prédio inteiro de Dona Sônia foi orientado e faz a separação do lixo. O marido dela, seu José, que é o síndico do condomínio, conta que todos os moradores fazem o mesmo. Mas depois que o lixo sai do prédio, mesmo colocado em containers específicos para cada tipo, quando o caminhão do lixo passa, é tudo misturado. Por aqui, não há coleta seletiva. Essa é uma grande falha, realmente, do sistema público de recolhimento do lixo, porque, no nosso ponto de vista, o próprio sistema público deveria ter o cuidado, realmente,
de preparar, de recolher esse lixo separadamente, como a gente tem feito aqui no prédio. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008 a 2010, do IBGE, apenas 17,8% dos municípios brasileiros fazem a coleta seletiva. Brasília é um desses. Em poucos locais, o caminhão da coleta passa uma vez por semana. Segundo o governo do Distrito Federal, há um projeto para a implantação, mas que ainda não saiu do papel. Nós fizemos um projeto apresentado pelo governo, que deve haver a liberação dos recursos esse ano, que estabelece um mínimo aí de 12 milhões de reais que seriam necessários para a aquisição de veículos, equipamentos de proteção dos garis, né? E com a incorporação de servidores do SLU que estão fora do SLU, então nós implantaríamos efetivamente a coleta de lixo em todo o Distrito Federal. Para que o sistema funcione, todos devem fazer a sua parte. Nós, consumidores, separando os resíduos. Depois o governo, implantando a coleta seletiva e mais aterros sanitários. E as cooperativas e empresas de reciclagem aproveitando todo o material separado. Sem qualquer um desses elos, o sistema não funciona. Toda essa cadeia tem responsabilidade no caminho de volta. Desde do consumidor final, passando pelo comerciante, pelo distribuidor, pelo industrial, pelo importador, tá certo? Quer dizer, todos eles são responsáveis, senão nós vamos gerar uma montanha enorme e isso vai, né, onde nós vamos chegar. Quer dizer. Quem nunca comprou um celular e deixou o antigo na gaveta? Não sabe o que fazer com a velha geladeira, sem falar da troca de computadores. O Brasil é o país em desenvolvimento que mais acumula material eletrônico ultrapassado e não sabe o que fazer com este lixo. E por isso foi criticado pela Organização das Nações Unidas. O Caminhos da Reportagem visitou 5 capitais brasileiras para mostrar como e por que acumulamos tanto lixo eletrônico no nosso dia a dia. Fomos a depósitos clandestinos, aos centros consumidores e viajamos até o norte do país para mostrar o que as grandes fábricas estão fazendo para recolher os aparelhos usados. O Caminhos também vai mostrar iniciativas que transformam sucata em máquinas novas para estudantes carentes. Em contraste com a beleza natural do encontro das águas dos rios Negro e Solimões, nasce aqui no Amazonas a maior fonte de tecnologia do Brasil. 500 indústrias formam hoje a Zona Franca da capital Manaus.
O polo industrial, criado no final dos anos 60, com benefícios fiscais para atrair empresas e desenvolver a região norte, é hoje o maior centro produtor de eletroeletrônicos e veículos de duas rodas do país.